O contratualismo ou contrato social. O pensamento político desenvolvido por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau reflete distintas abordagens sobre a natureza do Estado e a relação entre indivíduo e sociedade. Hobbes, em sua obra Leviatã, em 1651, argumenta a favor de um Estado com poder absoluto, fundamentado na ideia de que o homem, em seu estado natural, é egoísta e propenso ao conflito. Ele descreve o estado de natureza como um cenário de guerra de todos contra todos, onde a vida é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta, defendendo assim a necessidade de um governo forte para manter a ordem. Contrapondo-se a Hobbes, Locke e Rousseau adotam uma visão mais otimista da natureza humana e propõem um contrato social entre governantes e governados. Locke, um dos principais expoentes do liberalismo político, argumenta que o Estado deve ser limitado e seu poder deve ser exercido para proteger os direitos naturais dos indivíduos, como vida, liberdade e propriedade. Ele também defende a tolerância religiosa e a separação entre poderes. Rousseau, por sua vez, influenciado pelo empirismo e contratualismo, destaca-se por sua concepção romântica do estado de natureza, no qual o homem desfruta de liberdade e harmonia com a natureza. Ele argumenta que é a sociedade e a propriedade privada que corrompem o homem, promovendo desigualdades e injustiças. Para Rousseau, o contrato social deve ser estabelecido visando o bem comum e a liberdade de todos os membros da sociedade, promovendo assim uma forma mais democrática e igualitária de governo. Esses pensadores exerceram influência duradoura sobre o desenvolvimento do pensamento político ocidental, ajudando a moldar as bases teóricas para diferentes formas de organização política e social ao longo dos séculos. Suas obras continuam a ser estudadas e debatidas, fornecendo insights valiosos sobre as questões fundamentais relacionadas ao poder, autoridade e liberdade nas sociedades humanas. Iluminismo. O iluminismo representou uma crítica contundente às estruturas do antigo regime, tanto políticas quanto religiosas. Em um contexto marcado pelo tradicionalismo e misticismo religioso, o movimento iluminista defendia a primazia da razão e da liberdade individual como instrumentos para a transformação social e política. Uma das críticas mais significativas era direcionada à intervenção do Estado e da Igreja na vida econômica e pessoal das pessoas, questionando a legitimidade dessas instituições para impor seus dogmas e restrições sobre a sociedade. A síntese iluminista propunha que a razão crítica era capaz de desafiar a tradição e o misticismo, e que a liberdade geral era condição indispensável para o desenvolvimento pleno dessa razão. Os filósofos iluministas acreditavam na capacidade do indivíduo de conduzir sua própria vida, emancipando-se das amarras da autoridade religiosa e política. Montesquieu, em suas obras, desenvolveu uma abordagem inovadora sobre as instituições políticas, argumentando que os costumes e leis eram passíveis de estudo e identificação de suas causas. Ele propôs a divisão tripartite dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, como forma de conter o poder absoluto das monarquias e garantir o equilíbrio entre os poderes estatais. Voltaire, por sua vez, defendia fervorosamente a liberdade de pensamento e expressão como pilares essenciais para o progresso social e intelectual. Ele se opunha à interferência moral e religiosa na vida criativa e intelectual das pessoas, promovendo a tolerância e o respeito às diferenças como valores fundamentais para uma sociedade verdadeiramente livre e democrática. Em suma, o iluminismo representou um movimento de crítica e renovação das estruturas políticas e religiosas do antigo regime, defendendo a razão, a liberdade e a tolerância como princípios fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e progressista.